Aprendendo a orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. Amados, eu estou aqui 7 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. Então, povo de Deus, compartilhe este vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, faz um comentário aí, adicione o sininho, você vai receber mais mensagem. Se você não sair desse vídeo e ficar até o final, você vai ver o Espírito Santo falando com você. Você vai sentir Deus falando com você. Este canal só tem um objetivo, falar da Bíblia. Então eu venho falando de Gênesis, já estou aqui no capítulo de João, ou melhor, estou aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 17. E nós vamos falar agora da oração de Jesus. O tema é Aprendendo a Orar com Jesus. É interessante que há muitas coisas que nós olharmos o contexto, nós precisamos perceber a didática para nossas vidas cotidianas, que são de grande valia. Precisamos entender que a palavra de Deus, cada linha que você lê na Bíblia, ela traz um ensinamento para nossas vidas. Se nós pedirmos graça para o Senhor, que o Espírito Santo traz a revelação nos nossos corações, nós vamos entender e vamos nos simpatizar pela Bíblia e vamos querer ler a Bíblia o tempo todo, todos os dias, de manhã, tarde, à noite, e vamos seguir no mandamento que é inserido em vários lugares, medita na minha lei de dia e de noite, porque ela é maravilhosa. Por isso, este canal só fala da Bíblia. Se você gosta da Bíblia, é aqui mesmo que você tem que ficar. É aqui mesmo que você tem que acompanhar. Me segue também pelas redes sociais. Coloca lá, Pastor João Guimarães, você vai encontrar nas redes sociais, Instagram e tudo mais. E também aqui no canal do YouTube. Jesus, capítulo 17 de João. Até do capítulo 17 de João, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus está orando por ele. É para ele. Ele está pedindo algo para o Pai. Ele vem falando ao Pai a respeito dele. Vem cá. Isso é de Jesus. Isso é Jesus. O maior personagem, o melhor personagem que nós precisamos espelhar, é que nós precisamos imitá-los. É o personagem. Você quer aprender alguma coisa boa para a sua vida? Veja o que Jesus fez, o que ele falou, como ele disse. E você vai chegar numa conclusão que se você seguir os passos do Mestre, tu terás uma alegria eterna, tu terás uma felicidade ao teu coração. Do início, foi dito assim, olha, Jesus disse, depois de dizer essas coisas, e essas coisas elas estão no vídeo que antecede este vídeo, você vai entender que as coisas que ele falara aos discípulos, ele disse que ele iria, que o tempo dele estavam terminando na terra, ele estava indo para a cruz, depois para o túmulo, depois ressuscitaria e depois voltaria novamente com os discípulos, fez uma confusão na cabeça dos discípulos, que eles não entenderam nada, mas depois ele disse, quando eu voltar, vocês vão entender tudo e vocês não vão ficar perguntando mais essas perguntas malucas para mim. E ele diz assim, olha, vocês ainda não receberam nada porque não pediram nada em meu nome. Peça em meu nome e o Pai lhe dará. E ele diz mais. Ele disse, eu vim do Pai para este mundo, agora eu deixo este mundo e vou para o Pai. E ele diz, eu digo tudo isso para que em vós tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. São as palavras que antecedem
o capítulo 17. Agora, no capítulo 17, ele diz, depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. João é tão categórico nas suas narrativas, ele traz uma escrita didática para nós entendermos assim de forma fácil o texto. Depois de ele dizer tudo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele diz, eu venci o mundo. Observa que ele ainda não foi para a cruz. Ele ainda não foi para a cruz. Então, ele não foi para a cruz ainda, está dizendo, eu venci o mundo. Isso está no último versículo do capítulo 16. Olha só, ele está dizendo como se fosse acontecido no passado. No mundo tereis aflições, contudo tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele ainda não foi para a cruz. Ele ainda irá para a cruz. Mas Jesus, ele é onisciente. E ele sabe que ele não desistiria da sua missão. Então ele disse, eu venci. Não está no presente e nem no futuro. Ele não disse, estou vencendo ou vencerei. Não, ele falou isso. Eu venci. Aleluia. Agora vem no verso 17, ele ora por ele. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou, dizendo, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Aleluia. Ele disse, eu venci, mas ainda não tinha terminado. Mas agora ele tem certeza que o Pai ouve. Ele vai para a oração. Aleluia. Não é porque você tem fé que você vai conseguir, que você tem que parar de orar. Não é porque você já está vendo o teu futuro lá na frente, que você vai sossegar. Não. Precisa orar. O desafio que você vai vencer depende do clamor, depende da entrega, depende da confiança. Jesus tinha acabado de dizer, eu venci. Então, se venceu, tudo bem. Não. Eu venci porque eu tenho certeza que eu orarei ao Pai e Ele me dará graça para eu saltar esta muralha. É isto que Jesus está dizendo. Então, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Aleluia. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Tu me deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Aleluia. O Pai deu autoridade para o Filho, para que o Filho deste vida eterna para todos os que o Pai o deu. Oh, glória! Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ouviste, ou a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completamente a obra que me deste para fazer. Olha, Jesus está dizendo, tudo que eu fiz não foi para mim, foi para o Senhor. Então, se o Senhor está, se eu e você está trabalhando para Ele, tenha certeza que vai dar tudo certo. Se você está trabalhando para Ele, tenha certeza que vai dar tudo certo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu não fugi da obra. Não. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti,
como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João, quando ele escreve o capítulo 1, ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então ele era glorificado. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, ele estava com Deus e tudo foi ele que fez. E agora ele vem na oração dizendo: glorifica teu filho na glória que eu tinha. Agora eu quero trazer uma palavra para você dentro disso aqui. Primeiro, Jesus, João 17, de 1 a 5, está orando para ele. Para ele. A partir do versículo 5, depois do versículo 6, ele vai interceder para os discípulos. O que eu aprendo aqui? Você só pode interceder para alguém quando você tem a intimidade. Primeiro passa você, depois você vai fazer para os outros. É como o Antigo Testamento, o sacerdote primeiro oferecia sacrifício para ele, depois ele oferecia para os outros. Jesus dá o exemplo de oração aqui. A minha vida tem que estar no altar primeiro, depois eu vou corrigir alguém. A minha vida tem que estar no altar primeiro, no prumo de Jeová primeiro, para depois eu transferir para alguém. Eu preciso primeiro aprender, para depois eu ensinar. Eu preciso primeiro me consagrar, para depois eu consagrar alguém. Eu preciso primeiro ter intimidade com meu Deus, para depois eu levar alguém. Eu preciso primeiro me consertar, para depois eu querer ensinar alguém. Eu preciso primeiro ter uma vida íntegra, para depois eu querer vida íntegra com as pessoas. Tem gente invertendo essa situação. A vida está toda atrapalhada e ele querendo ensinar os outros a ter vida certa. Primeiro acerta a sua, depois você vai acertar dos outros. Primeiro ore por você e depois orará pelo próximo, aprendendo com Jesus. Capítulo 17 de João, versículo 1. Jesus ora do 1 ao 5, primeiro para ele e depois ele vai interceder para os discípulos. Se Jesus, que é Jesus, fez isso, imagina eu e tu. Nós precisamos primeiro colocar nossa casa em ordem, depois nós vamos cuidar da casa dos outros, da vida dos outros. Primeiro a nossa, e se a nossa não estiver em ordem, não se preocupe com as outras, consertemos a nossa vida. Esta é a palavra desta manhã para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia. Seu teu nome glorificado através desta ministração na vida do teu povo, Senhor. Traz o entendimento, Senhor, traz a paz, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Pai bendito santo, em nome de Jesus, fica conosco, meu Pai. Amém.